provocando os nossos convidados, para eles contando as histórias. O TC, embora more em Campinas, ele conviveu uma parte da vida dele aqui em Rio Claro, então ele vai contar falar um pouco dessas pessoas também, né? É a gente fazendo mesmo esse registro. Malvino vai contar pra gente a história da família dele. Tem essas relações com o tambu, mas tem outras relações também. A gente não precisa se prender a um tema. A ideia é que a gente fique livre e fique curioso. Que a gente, né, seja curioso, que quem está aqui, né, para provocar os dois aí a contar as histórias. Meu nome é Antônio Carlos, sou de Campinas, sou conhecido como TC. Tenho esse apelido desde criança, porque me chamavam de Caio, meu apelido, e meu sobrinho chamava de Tio Caio, né? Então, Tio Caio, TC vem daí meio de Tio Caio, e os avós chamavam Toim Carlos, né? Então, o TC vem daí. E sou lá da Casa de Cultura Tainã, que é uma organização comunitária que existe há 26 anos, que é resultado de muita história. Depois eu conto um pouco, histórias que envolveu inclusive assim, cidade de Rio Claro, que é um lugar que eu acabei tendo um vínculo assim, meio familiar, né? E aí depois eu conto um pouco disso daí. E estou honrado de estar aqui para a gente participar dessa roda de conversa e espero que a gente troque umas ideias e fortaleça assim as nossas memórias, né? Que as nossas memórias nunca são muito bem registradas, né? Então é isso daí, passar para o Malvino. Meu nome é Ailton, né? E me conhece mais pelo nome do pai, Malvino, entende? E nasci dia 26 de 6 de 1950, entende? Filho de Rio Claro, né? Saí também, fiquei uns 7 anos trabalhando em São Paulo, depois voltei e estou aqui até hoje, da onde nunca mais eu saí, né? E fomos aí convidados para essa conversa também aí, como diz o meu amigo TC aí, e a gente está aqui para responder, né, dentro das medidas possíveis, as perguntas aí de vocês, né? Você nasceu em Rio Claro, né? E eu nasci em Campinas, mais ou menos na mesma época. Essas duas cidades eram ligadas por trem. Meu pai era ferroviário. Tinha ferroviário na sua família? Não, na minha família não. Que eu saiba, não. Mas você conheceu ferroviários aqui? Conheci muitos ferroviários. Muitos. Como o Durvazinho, o Gerson, né? Umas partes de amigos que, assim, da comunidade negra aqui, que a gente conheceu que foram ferroviários, né? Tem uma história do nosso povo aqui no interior de São Paulo, está totalmente ligado à rota da ferrovia. Exatamente. Então o pessoal pegava o trem para vir em festas, em bailes aqui, em Araraquara, né? Baile do Carmo. Todo mundo, o trem era nosso veículo. Exatamente. Eu vou entrar já na história do tambu, né? Ele é batuqueiro, seu pai? Meu pai foi batuqueiro e foi um dos organizadores da festa aqui dentro da cidade, né? Agora, o que eu posso contar? Porque quando a história aqui, que todo mundo vai ver o livro que foi feito, né? Quando o tambu aqui parou mais ou menos há 50 anos aqui, essa época que o tambu parou, eu devia ter meus 9, 10 anos mais ou menos, entende? Então eu posso falar daquilo que eu me lembro, né? Dos lugares que meu pai tirava, da organização, como era a organização da festa, né? Que de repente até eu já falei com o Ivan sobre isso, que tem muita coisa da época que meu pai tirava o tambu, que não está assim em registro no livro, né? Entende? Então eu posso contar um pouco disso aí, né? A festa era como? A organização, meu pai organizava a festa. Meu pai e meu tio Licão, né? Entende? E nessa época, o meu pai trabalhava na Central do Brasil, né? Que era de Poço de Luz, entende? Trabalhava na Central do Brasil. E se corria, antigamente a gente falava, tinha um livro ouro, onde chegava na época da festa, meu pai corria, porque meu pai sempre teve, assim, uma boa amizade com as pessoas da sociedade dentro da cidade aqui.
Cartolano, entende? Esses pessoal todo aí, a Casa Grande, entende? Os Marcha, entende? Então, tudo pessoal então que era da época aí que ajudavam a fazer a festa, né? Então, no início das festividades era feito o quê? É isso que às vezes eu falo para o pessoal que não está em registro no livro. Mas eu conversando com a Renata, né? A Renata disse que lá em São Paulo ela tem ainda muita coisa ligada à festa que meu pai fazia aqui, entende? Que o que tem no livro... Lá em São Paulo? Não. A pesquisadora que fez esse trabalho do livro, né, do Grupo Cachoeira. Então, conversando com ela no dia do lançamento aqui, aí ela me falou, ela me chamou, nós estivemos conversando, né, e aí ela falou para mim, olha, tem muita coisa ainda do seu pai, que eu vou lá dar uma olhada, escolher lá, entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque a festa que o meu pai fazia era a festa, entende? Era a festa. Começou, que eu lembro da época do meu pai, começou ali no pátio do São Benedito. No pátio do São Benedito. Aí depois foi migrando, né? Foi migrando. A festa foi tirada um tempo ali no espaço na Rua 14, Avenida 17 e 15. Depois ela foi tirada aqui na 19, na Rua 16, entre a Avenida 17 e 19. Depois, outro tempo, ela foi tirada no antigo campo do Circulista, né? Onde hoje é aquele ginásio, a Escolinha Kelly, ali na Avenida 5, né? Aquele quadrado ali, né? Rua Avenida 5, 7, né? E Avenida Rua 13 e 12 ali. Ali, então, é os lugares que eu lembro onde meu pai tirava a festa, né? Mas então, a festa era feito como? Meu pai corria esse livro ouro, então o pessoal, o que eles faziam? Ajudavam, né? Pro gasto de energia, pro gasto de muitas coisas. Mas tinha também a locação, em volta da festa, a locação de barracas, entende? Onde o pessoal vendia as comidas típicas, né? E a festa era toda iluminada, a festa, entende? Tinha-se o círculo no meio, onde o pessoal dançava a umbigada, né? Que era cercado por cerca de arame, né? Para que criança não podia chegar, né? Só mesmo os adultos. E a festa era muito bonita, gente, sabe? Aí eu conversando com a pesquisadora, eu sinto muito a falta disso, porque esse restante de material ainda não poderia estar inserido no livro. Porque no livro vocês podem ver, tem o quê? Tem a parte da festa onde está meu tio, a foto, né? Não sei quem tem o livro, aí de repente deve estar até no livro aí. Não é desse, não, né? Do livro do Cachoeira. Não está nesse livro? Está no outro. Então, e a festa aqui era muito bonita, né? Era muito bonita. E vocês vão ter a oportunidade de ler o livro, porque houve a perseguição aqui, né? Na época do delegado Nestor Penteado, né? Que era um cara aí que perseguia a moçada na festa aqui. Nessa época, todo lugar era perseguido. Não era fácil, né? Entende? Porque, bem da verdade, se o pessoal pudesse chegar e descer a coisa para separar o pessoal, para não deixar o pessoal se unir, então seria mais fácil, né? E ainda eu conto, não sei se está no livro, porque a festa na mão do meu pai, eu sempre faço questão de frisar, ela parou no auge. A festa não acabou na mão do meu pai. Isso eu falo assim, sabe, com certeza, e brigo por isso se for capaz, entende? Porque a festa na mão do meu pai não acabou. Acabou-se como? O pessoal começou a implantar na cabeça das pessoas, né, das pessoas mais velhas, que meu pai estava ganhando dinheiro com aquilo lá. Entende? Que meu pai estava ganhando dinheiro com aquilo. E se você fosse ver bem mesmo, meu pai não estava ganhando dinheiro com aquilo lá. Entende? Porque a casa onde nós morava,
A casa onde nós morávamos chovia mais dentro do que fora, entende? Então foram implantando isso. Até que o quê? Chegou o quê? A ponto do pessoal chegar na minha casa e falar para o meu pai que a partir daquele ano o meu pai não iria mais tomar conta da festa. Eles achavam que o meu pai estava ganhando dinheiro com aquilo e era uma verdadeira mentira, entende? Era uma verdadeira mentira, porque até o bico de luz que era colocado nas festas era pago aquilo lá. Mas só que o pessoal tinha o problema o seguinte, o pessoal, eles não sabiam que essa facilidade para o meu pai organizar as coisas, pela amizade que ele tinha e por ele trabalhar nessa empresa de Força e Luz, né, que era central, que depois passou a CESP e hoje é a Electro, né? Entende? Não sei se vocês têm conhecimento. O pessoal trabalha no arquivo, tem tudo lá, né? Entende? Se eu estiver falando mentira, o pessoal pode chegar aí, né? Então aí que deu o problema, que por meu pai fazer a festa e pela amizade que ele tinha, era tranquilo para ele montar a festa. Então foi feito o quê? Foi feito o quê? Meu pai pegou tudo o material e deu na mão do pessoal. Falou, a partir de hoje, vocês levam a festa, então, né, vocês continuam com a festa, certo? Até o instrumento também foi cedido para o pessoal, né? Agora, não sei se muitos de vocês aqui, o Ivan sabe, vocês vão ver o livro, sabe o que foi feito do instrumento, né? O que aconteceu com o instrumento. E essa história do instrumento eu me descobri na casa do Paulo Dias. O Paulo Rodrigues, me descobri na casa do Paulo, porque até então, a amizade minha com o Paulo e o André é uma amizade, sabe, de longas datas. Eu conhecia o Paulo Rodrigues da época que ele tinha uma ONG, ele tinha um trabalho com criança ali na antiga sede do RECO. Calixto conheceu a sede do RECO ali, entende? Então eles trabalhavam com criança o dia todo, desde a manhã, o dia todo. Ali dava-se café, entende? Almoço, entende? E faziam atividade com as crianças ali, entende? Então essa amizade minha com o Paulo é amizade antiga. E muitas coisas eu vim descobrir na casa do Paulo. Na casa do Paulo, porque o Paulo também ele trabalhou na parte do setor do arquivo, né? O Paulo Rodrigues, né? Então eu estava direto na casa dele. E numa dessas idas e vindas na casa dele, ele conversou comigo, me chamou, falou, Malvino, eu preciso conversar com você, tem uma notícia. Eu falei, tudo bem, vou dar um pulo na sua casa aí e a gente conversa. Então vem aqui para a gente tomar um café, né? Ainda ele falou, vem aqui para a gente tomar um café. Cheguei na casa dele, cumprimentei, aquela coisa de praxe toda. Aí ele falou, espera um pouco que eu vou até na padaria e já volto para nós conversar. Estou ali. Ele vai, passa o café, né? E está sempre olhando para mim, passa o café, sempre olhando para mim. Eu falei, pô, o Paulo quer me falar alguma coisa, o que será que é, né? Aí ele pegou, colocou o café, sentou, começou a conversar, e falou, Malvino, o negócio é o seguinte, você vai me prometer que você não vai fazer confusão do que eu vou te contar. Eu falei, não vou fazer confusão, não sei o que é. Não, né? Então eu não vou fazer confusão, só não sei o que é. Ele falou, descobri o que aconteceu com o instrumento, seus. Ele falou, e por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você vá fazer confusão, porque a pessoa é amigo seus, não, né? É amigo de dia a dia, né? Entende? Pai conhece pai, mãe conhece mãe, irmão conhece, sabe? Eu falei, não, somente eu quero saber o que é que você tem para me falar. Olha, seu instrumento, instrumentos seus, a mulher do cara que pegou a festa para fazer, para tocar a festa, aí na verdade é o seguinte, o cara começou, se puder dar o pin aí, né? Entende? O cara começou a pegar a festa para orgia, entendeu? Essa foi a verdade. Para orgia o cara começou a pegar a festa para fazer. E a mulher do cara descobriu o que aconteceu. Ela pôs o instrumento no meio do quintal, pegou o machado e tacou o machado e tacou fogo. Entende? Então foi isso exatamente que aconteceu. Né? Não, não vou falar, né? Entendeu? Não vou falar, né?
Não. Sabe? A polêmica já, né, meu? Não vou. Tô contando uma história, eu vou contar o santo, mas não canto. Entendeu? Não, né? De mim jamais vocês vão tirar isso daí. Não tenho o dom da palavra, mas sou um nego um pouquinho assim, um pouquinho vivido, entendeu? Então é uma conversa que eu estou contando para vocês, né? Da festa que o meu pai tirava. E a festa era muito bonita, gente, entende? Era muito bonita. Posso contar para vocês agora da minha história musical de bateria, foi o que eu mais vivi, né? Entende? O que eu mais vivi, entende? A minha história de baterista, tocando, viajando para esse Brasil aí. Estudei no Carlos Gomes, depois fiz 5 anos em Tatuí, toquei 2 anos na Orquestra Sinfônica, entende? Fui mais ou menos com uns 10, 15 anos, diretor de bateria da Gracifes. Até então, porque essa história do diretor de bateria, né, foi o meu tio Licão, em 1964, com 14 anos eu assumi a bateria da Voz do Morro. Poucas pessoas sabem disso, porque não tem registro disso também, né? Entende? Não tem registro disso. Né? Hein? Não entendi o que você falou. Mas olha, eu arrumar foto, o negócio aí é uma conversa que a gente vai ter que bater o podão na bananeira, né? Porque eu acho, filha, que para mim as escolas deveriam ter o registro disso, sabe? Eu apenas era um diretor de bateria. Agora cadê a autarquia? Cadê os diretores, os presidentes que estão responsáveis por isso? Ah, né? Ninguém se lembrou de fazer isso. Ninguém, certo? Ninguém se lembrou. O pessoal fala que eram as fotos, mas as fotos teriam que ser registradas pelos comandantes da sociedade. Eu nunca tive máquina fotográfica, mas acho que alguém deveria ter, né? Uma máquina fotográfica, né? Né? Não, acho que não, viu? Porque eu tinha tanta foto na minha casa de criança, cara, sabe? Que aquela foto que hoje até tá até amarelada, entende? Aquela foto era preto e branco ainda, né? Era preto e branco. Eu acho que não, viu, meu? Eu acho que, sei lá, isso foi falta mesmo de registrar mesmo, de ter registro, porque hoje também, com a tecnologia avançada, você não se tem nada documentado, e aí? E aí? Não se tem nada documentado. Se eu quero trazer o meu filho, eu quero trazer vamos supor, o meu filho, o neto do meu filho, sabe? Vamos lá na minha sociedade, vamos lá. Você não tem nada, cara, sabe? Não tem nada que você possa chegar, esse aqui foi presidente tal ano, esse aqui foi não sei o que tal ano, não tem nada. Em lugar nenhum tem. Em lugar nenhum tem. E as escolas estão aí, com exceção do Tamoio que parou, né? Com exceção do Tamoio, entende? Então eu acho, meu, que para mim isso não é desculpa. Isso não é desculpa, entendeu? Isso não é desculpa. Eu acho que as coisas, meu, tem que ser feita com verdade, né? Tem que ser feita com verdade, entendeu? Eu viajei por aí, cara, viajei muito esse Brasil aí. Porque as minhas andanças de música ninguém sabe, cara. Ninguém sabe com que eu toquei, aonde eu toquei, aonde eu entrei. Ninguém sabe, porque ninguém faz questão de registrar isso. A comunidade não. A comunidade, eu já sou franco a falar, a comunidade não se importa com essas coisas de registro da própria comunidade. Não se importa com isso daí. Você está entendendo? Então isso, eu falo para você, me dá de repente uma... Não é revolta, sabe, meu? Não é revolta. Você entende? Não é revolta. Mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. Não tem. Entende? Não tem, sabe? Eu tenho lá na minha casa a foto da época do Tamoio, do time do Tamoio. Eu sei que a maioria, ninguém tem essa foto. Eu vou mandar revelar, sei lá, de uma forma ou do outra, eu vou mandar revelar essa foto, ampliar em tamanho, sabe, em tamanho maior. Porque isso tinha que ter, meu, um registro do time aqui. Quem conheceu o time do Tamoio? Quem conheceu? Não, você conheceu, mas a maioria não, você entendeu?
A maioria não. Diz uma coisa, seu pai tocava tambor. Meu pai tocava tambor. E ele aprendeu com quem? Rapaz, aí é a história. Ele aprendeu com os antigos, né? Ele nunca revelou pra gente essa parte, com quem ele aprendeu. É igual não tirar foto, entendeu? Entende? Com quem ele aprendeu, ele nunca... Que aí né? nossa história morre. Ele nunca assim, mencionou. Também, né? É igual não tirar Entende? foto. Mas eu sei, cara, mas tem que ter esse registro. Embora você veja o tambu parando 50 anos, mas você vê, cara, que tá aí, depois de 50 anos aí, pessoas, cara, que não são ligadas ao tambu, que pegou esse movimento aqui dentro da cidade, pá. E hoje essas pessoas aqui dentro, essas pessoas dentro da cidade, essas pessoas elas são taxadas como aproveitador, são taxadas como... E não é por aí, cara, é a nossa comunidade mesmo. A festa não tá aí, né? Ou não tá aí, meu. Mas ninguém se move, né, cara? Ninguém se move, porque é mais fácil chegar, cara, e falar, e não sei o quê, você entende? Mas e aí? Tá? Essa que é a verdade. E essas pessoas que hoje aí se propuseram, tá aí, ó, Daniel e o Ivan. Eu dou nome aos porcos, cara. Não tem esse negócio comigo de chegar aí. Tá aí, ó, dois brancos, que tá no livro, vão ler no livro, que estão criticando os caras, sabe? Que dois brancos, porque não sei o quê. E os negros, cadê? A festa dos negros, tá aí a festa. Cadê os negros? Aonde que estão os negros? Essa que é a verdade. Duas sociedades, cara. Eu viajei muito esse Brasil aí tocando, sabe? Você chegava num lugar, ó, viajei aqui, ó, Curitiba, Goiás, para tudo esse lugar aí, sabe? Você chega para ver a situação da comunidade negra para fazer uma coisa, uma festa, alguma coisa. Tem lugar que os negros não tem lugar nenhum mais para fazer nada, cara. E duas sociedades aqui, os negros quebram o pau. Duas sociedades quebram o pau. Você entendeu? Que não é o quê? Não é falta, vamos unir? Vamos unir para um bem comum da coisa? Vamos unir? Não é assim, cara. Não é assim. Não sei como é isso. Eu vivi nisso aqui, ó, então. Falando exatamente dessa coisa. Em 74. Não é, sabe? Cara, não é até hoje assim. Né? Até hoje assim. A bem da verdade, até hoje assim. Eu comecei nessa escola aqui, ó. Eu comecei aqui. Comecei a desfilar nisso aqui na bateria Mirim, cara. Na escola Mirim da escola do Tamoio aqui. Entende? Na escola Mirim, porque era dividido, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos desfilavam nessa daqui. Meu tio, como era diretor de bateria da autoescola, né? A esposa dele, meu primo, que até hoje já faz 30 anos que mora em São Paulo, era tudo do patrão. Essa história de eu sair daqui para lá, foi o seguinte, que em 64 meu tio sofreu um problema, uma ameaça de infarto, né? Então o médico proibiu ele de fazer esforço, que apito faz esforço. Aí ele foi até na minha casa, que eu morava no Matador, aí chegou lá e ele pediu para minha mãe e para meu pai se eu poderia, né, cobrir o lugar dele. Então foi que em 64, né, com 14 anos, eu vim para... Mudei, então isso também foi o quê? Conversei com o pessoal da escola aqui, expliquei, né, o acontecido, aí fui para lá, você está entendendo? Mas a minha bronca, cara, é isso daí, sabe? É isso daí. Passa um, passa outro, passa um, passa outro, passa um, passa outro, e fica isso aí, cara. E fica isso aí, você entende? Quer dizer, vamos falar coisa assim, vamos supor, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas e hoje? Oh, quando que a tecnologia começou a... Até hoje, cara, não tem nada. Não tem nada. Você entendeu? E eu sempre falando pro pessoal, né? O pessoal não precisa ter o registro das coisas, a pessoa precisa ter registro. Pô, pega uma pessoa, você quer levar no seu clube, pô, a satisfação sua de você saber quem foi fulano numa época, depois deixou quem foi ciclano na outra época. É uma corrente, né, meu? A coisa vai vindo, mas não tem nada. Entende? Não tem nada. Essa que é a história. O tambu tá aí, né, meu? O tambu tá aí, né? Agora critica os caras que estão na linha de frente por ser branco. E os negros? A festa não é nossa? Cadê os negros?
Onde que está? E vamos falar que temos negro aí, cara, né? Eu não tenho faculdade não, gente, eu sou assim, mas o que é eu falo. Se eu estiver falando besteira, se eu fizer, sabe, pode chegar a criticar, meter o pau, mas o que é a realidade é essa, sabe? Tem tanta gente que trabalha, meu, em tanto setor aí, né, meu, da prefeitura, setor... Ô, meu, cadê? Que tem a facilidade, né, meu, de chegar e... né, arredondar as coisas, não é assim. Entende? Quer dizer, cara, eu conversei com o Ivan, eu fui sim, cara, eu tô na minha linha do evangelismo, né? Tô na minha linha de evangelismo, entende? Isso aí é uma coisa, cara, é a mesma coisa. Você tem que respeitar o problema da situação dela, que ela escolheu, e eu também quero meu respeito, entende? Quero meu respeito. Quando eu disse para esse daqui que eu não tocar em festa para o público, jamais. Mas se quiser montar uma oficina, cadê o Daniel? Isso eu falei para o Daniel está aí, eu não sei para onde o Daniel está. Falei, cara, sabe, meu, estou aí. Ensinar, meu, tocar, entende? Estamos aí, estamos abertos para isso. Mas eu digo assim, cara, sair para dançar, sabe? Tem até a situação do seu Dito lá de Barueri, né? O seu Dito é pastor, entende? O seu Dito, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, cara. Cara, para mim a coisa é a seguinte, eu só tenho que ouvir a voz do meu Senhor, cara, entendeu? Porque quem vai me dar salvação? O pessoal fala um monte de coisa, mas esquece do Criador. Não, né? Já que nós somos imagem e semelhança dele, então tem quem nos criou, certo? Tem quem nos criou. Eu não sou contra a religião de um, a religião do outro, mas também quero que respeite a minha decisão. Mas estou assim, aberto. Quer montar uma oficina? Beleza, não tem nada. É o ensino, você vai ensinar, você vai, entendeu? Mas, café de vez em quando. Mas para festa, assim, sair batucando, isso eu não quero mais, cara. Isso eu não quero mais. Eu já deixei claro para ele. Deixei claro para o Daniel. Entende? Eu não quero. Isso aí eu não quero mais. Entendeu? Não toco mais. Eu tenho convite para tocar em banda. Eu toquei em quarteto, toquei em quarteto de jazz. Gente, eu toquei o que vocês pensar. Entende? Toquei tudo que vocês pensar. Instrumento de bateria de escola de samba, eu toco tudo. Eu toco tudo. E me ajudou muito depois que eu fui estudar música, que eu toquei na orquestra sinfônica. Isso me deu um leque muito de ritmo, você está entendendo? É ou não é? Entende? Então o que eu queria, bem da verdade, pessoal, o que eu queria, que essas duas sociedades, cara, fossem irmãos, né? Irmãos, entende? Então é isso que eu queria. Então, são irmãos, vamos unir, sabe? Não é unir. A corrente, quando está desunida, cara, a corrente tem que unir, né? Tem que, né? Cada vez que a corrente, vê se você consegue estourar uma corrente quando ela está, né? Acho que o que falta é isso, cara. Para mim, na minha visão, o que falta é isso. Faz isso acontecer. Hã? Por exemplo, a turma aqui, Gordinha desfila na Gracites, é da diretoria do Tamoio, Então. Está lá na bateria, né? O presidente lá. O presidente aqui do Tamoio está lá na bateria da Gracites, entendeu? Então eu acho que essas coisas Mas estão sendo superadas. Né? Divergência, eu acho que vai ter sempre, por quê? Nós somos seres humanos e eu sei disso, filho. para pensar igual. Então, divergência, Eu mas sei. divergência, eu concordo com o senhor, tem que ser para si mesmo, né? Mas não tem como viver sem divergência, não tem como. Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma cultura, cada um tem um modo de viver, um jeito de viver.
Então, eu acho que o legal da escola, o legal das coisas, é quando a gente consegue conviver com essa diversidade, sabe? Eu era primeiro, né, grafite, porque eu não era amor. E agora eu sou amor, mas eu não deixei de explicar na grafite, sabe? Então, questões de divergência vai ter sempre. E isso não é só com os negros, é com os brancos também. Eu sei, mas o que eu falo, Se eu for do branco, do negro, do índio, vai ter divergência. O Ricardo da família não tem divergência lá? Então eu acho que a gente não pode deixar isso atrapalhar o nosso crescimento. mas não, o que eu quero dizer para você, tudo bem, ele fala, tem divergência, mas eu digo quanto a nós aqui, quanto a nós negros, né? Porque se nós formos puxar, né? Vamos começar a puxar lá atrás então, da época de escravidão, as coisas que até hoje perduram. Vamos começar a falar por aí então, né? Entende? Porque, eu falo para você, as coisas para a gente é tudo mais difícil. É ou não é? É ou não é? Então, se a coisa é mais difícil para a gente, nessa situação, então por que não unir? Agora você está falando, não, tem pulando que sai lá na bateria, tem pulando... Eu falo assim, filha, tem uma integração maior, sabe? Ó, faça um almoço aqui, chama o pessoal de lá, vem aqui, faça o almoço lá, chama o pessoal aqui, levo lá. Isso não acontece. Desculpa, até Né? isso que a Lourdes está falando. Isso já está sendo uma realidade para nós. Ainda bem que a gente consegue fazer várias coisas juntos, né? E essa questão também desse afastamento, igual eu conheci o Tambu há mais ou menos uns 12 anos atrás, e foi pela mão de 2 mulheres, 3, né? Tia Diva, a dona Ângela e a dona Olga, né? Só que a geração dos meus irmãos, que é quase 10 anos de diferença de mim, não tem um pingo de conhecimento, assim como, por exemplo, os seus filhos, né? Que é da geração dos meus irmãos. Então, tem esse distanciamento, a gente não consegue passar tudo, né? Eu acho que assim, a gente não pode falar que é culpa da sociedade que não fez, mas como que a gente está fazendo, né, para os nossos brotos, para os nossos galhos, né? Eu procuro trazer meu filho, eu vejo a Lina trazer o dela, né? Como que a gente está multiplicando isso? Como que a gente está guardando? Isso também não é uma responsabilidade de quem está na direção de uma sociedade. Senão a gente não teria duas, não é? Já que a gente precisa unir tanto, por que a gente tem 2 clubes sociais negros na cidade? Então tem certos questionamentos, Malvino, que a gente tem que fazer. E hoje a gente está num panorama que é totalmente diferente. Inclusive que é diferente para os mais velhos entenderem também, porque os que são negros não estão à frente, assim como você se pergunta isso. Da mesma maneira que tem pessoas que não aceitam. Então a gente está nessa diversidade, trazendo o que é antigo para o novo. E como que a gente trabalha com tudo isso, né? É sempre tudo muito difícil. A questão da sua religiosidade também é algo também que a gente procura entender e respeita muito bem isso, né? Eu procuro respeitar, assim como você sempre me respeitou. Então a gente vive hoje num mundo muito diferente, com pessoas diferentes, com pessoas de, por exemplo, 25 anos que realmente não conhecem o que é o batuque de umbigada. Pessoas da nossa comunidade, pessoas da minha família, né? Que assim, o meu avô, Roberto de Paula, era batuqueiro, né? Mas só que se eu falar isso com meu irmão, ele não vai saber, que mora junto comigo. Exatamente. Então, aonde que está o erro? Né? Eu não posso culpabilizar uma sociedade que também foi fragilizada por essas questões que deixa tudo para nós mais difícil, não é? O Tamoio é uma sociedade que assim, a gente tem que, nossa, aplaudir de pé que a gente está nesse espaço aqui hoje, que não era para ser nosso. Eu sei disso. Eu acompanho toda a história. Embora eu não sou um cara que eu possa estar presente, mas não sou um cara que eu estou, entende? Alienado do que está acontecendo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nesses últimos anos a gente tem feito essa integração sim, tem sido positiva, as dificuldades ainda continuam, existem, somos diferentes, porque somos seres humanos, mas a gente tem o mesmo propósito, né? Não é da maneira, talvez a maneira que você queira que aconteça, né?
não é o que a gente consegue fazer, né? A gente não dá conta, né? Porque hoje a gente vai falar de questão racial, a gente tem que falar de muita coisa, né, PC? A gente tem que se organizar de várias formas, né? De repente, dentro de uma associação, aqui o Clube Social Negro hoje não é o Clube Social Negro de ontem, não é? Para a gente fazer um baile aqui hoje, não é algo corriqueiro que se fazia antigamente, quinzenalmente acontecia os bailes aqui. Para a gente fazer um baile aqui é a cada trimestre, né? Porque é outra realidade, não são as mesmas pessoas que vêm aqui, não é? Assim como o Batuque de Umbigada é uma tradição, a gente vai lá no Clube Social Negro também é uma tradição, e a gente questiona, né? Por que muita gente não tem contato com isso, mas nem por isso perderam sua negritude, né? São outras formas de manifestar, né? A negritude, esse orgulho mesmo de ser negro que carrega toda uma tradição, não é? Eu falo isso pelos meus irmãos, tem lá a sua negritude, mas eles não vêm aqui, né? Eles não tiveram contato. Eu, a Sânia, a gente foi em baile ainda, a gente pegou um pouco de baile, né? Mas a geração deles já não pegou isso. Sabe o que eu falo? Eu só conheci o batuque, viu, Malvina? Sabe o que eu falo para você? Essa história, viu? Essa história é o seguinte, hoje em dia, o tambu ficou quanto tempo aqui? Quanto tempo o tambu ficou? Por quê? Porque o tambu parou aqui, não foi parou porque quis parar. Porque vocês leram o livro, vocês sabem, eu não preciso nem repetir. Se vocês leram o livro, vocês sabem por que foi que o tambu acabou aqui. Não foi? Estou entendendo a sua colocação, a sua palavra, entende? Que veio depois, sim, com essa parada do tambu, a gente tinha aí o samba, essas coisas todas. Depois veio esse movimento, a molecada migrou pro funk, pro hip hop, você está entendendo? Eu entendo isso aí, desse não conhecimento do pessoal do tambu, você está entendendo? Não conhecimento do pessoal, mas teve muitas outras coisas, filha, sabe? Que os negros não se interessou e a coisa foi morrendo, entendeu? Muitas outras coisas. Não tem como se interessar por uma coisa que não conhece. Você está entendendo? Não é? Né? É isso. Certo. Pelo menos eu falo isso por algumas gerações que vieram depois da minha. Né? É uma coisa que eles não conhecem, que eu, por exemplo, eu não tenho autonomia de passar. Mas tá aí, filha. Nós fizemos 1 ano de projeto, não foi? Quantos anos nós fizemos de projeto aqui? Por enquanto, né? Quantos anos nós fizemos de projeto aqui dentro? A oficina. Hã? O tambor ficou em 2011, final de 2011. Aí em 2012 a gente ia lá no centro de voluntariado e o senhor falava, né, que tinha que ir atrás do batuqueiro antigo e tinha que fazer assim pelo menos uma vez por mês. E quantos negros se participou nesse 1 ano que nós ficamos aqui? Não, começou um monte, lembra? Primeiro... Quanto? Não. Fala sem medo, cara. Fala sem medo. Porque eu aqui, dentro desse salão aqui, dentro do outro lá, cara, sou respeitado e acabou. Pode falar, não é porque vocês são brancos, não. Quantos anos ficou? Quanto negro apareceu aqui? Quantos? A festa acontecendo aqui. Quantos negros apareceu? Rádio, jornal, Diabo A4, quanto apareceu? Fala pra mim. No começo tinha metade, era meio a meio, né, nos primeiros encontros. Tá aí, filha. Depois ficou só nós, né? Então a gente fala, a madeira, filha, a madeira fala por si. Isso é questão de interesse, filha. Que a festa foi feita. A festa foi feita. Então não falar bonitinho, buscar palavra para falar, é muito fácil. A festa foi feita aqui. Quantos negros apareceu aqui? Quantos? Fala para mim, quantos apareceu? Não cortando, foi a mesma coisa que aconteceu na bateria da Gracifes. A mesma coisa aconteceu na bateria da Gracifes. Chama o Calazan aqui, o Calazan conta para você. Aí no patrô. Cara, eu me dispus a dar aula de graça para bateria. Ensinar eles mais ou menos, ter noção do que era ritmo, do que era tempo, entende? Saber como tocar o instrumento. Cara, fiquei 6 meses
e pegava material meu didático, mandava meu menino xerocar do meu bolso, pagava do meu bolso para trazer aí. Quem veio? Quem veio? Hã? Quem veio? O nego chegava no você e falava assim, ah, mas eu já sei tocar. Você sabe tocar, mas você tem que buscar conhecimento. Então eu estou aqui para mostrar para você como é que toca o instrumento, como é que é a técnica do instrumento, porque cada instrumento tem uma técnica. Quem veio? Fala para mim. O Calazan, se tivesse aqui, ele ia falar, porque ficou comigo aqui 6 meses. Ninguém. Ainda eu falei para o Calazan, filho, vamos fazer o seguinte, eu falei, eu entendo que de semana é difícil para o pessoal vir, porque o pessoal estuda à noite, alguns trabalham à noite também, né? Falei, vamos mudar para um dia de sábado então, né? Que é um dia mais relax, né? Para a moçada. Quem que apareceu? Hã? Quem que apareceu? Quem que apareceu? O menino morava lá no Novo 1, lá, ó. Nós chegava aqui 7h30 da noite, nós ia parar 10h30, 11 horas, nós estava saindo do clube. Agora eu peguei e falei, caramba, não vem ninguém. Esse menino tem que pegar a bicicleta, pegar a rodovia para ir onde ele mora. Ah, brincadeira, filha. Essas coisas foi feitas, mas ninguém se interessa, filha. Ninguém se interessa, essa que é a verdade. Então não aceito ninguém vir contar história para mim, vir com conversinha bonita, porque a festa foi feita aqui, como eu fui feito lá, ninguém se interessou, cara. Ninguém se interessou. Essa é a verdade. Aqui nós fizemos aqui oficina, filha, para dançar, ensinar os toques do instrumento, entende? Ninguém se interessou. Quem que se interessou? Tá ele aí, ó. Ou eu estou falando mentira? Eu estou falando mentira? Para com isso, não. Estou falando mentira não, filha. Então, eu queria interferir aí. Passa a palavra para... Eu entendo a colocação do senhor, acho válido exteriorizar esse sentido de ter perdido essa essência que o senhor coloca aí. Também achei que foi muito válido. Não, eu entendi o que ela falou, entendi, filho, entendi. Eu não tô contra o que é a colocação dela. Não tô. Está entendendo? Na época do tamoio, a coisa funcionava assim. Quando não tinha jogo de futebol no domingo, no sábado, eu morava aqui, ó, na Rua 14 aqui, entre a Avenida 17 e 15. Eu morava ali, aonde foi tirado muito tempo o tambu ali. Na frente ali, que era um campo ali, entende? Vai vendo. Não tinha futebol no domingo, o pessoal se reunia na minha casa e começava no sábado, 2 horas da tarde. Isso rolava, meu filho, rolava, você entendeu? Rolava. Isso ia terminar no domingo, lá para 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, entende? Aonde chegava um determinado período da noite, 2 horas mais ou menos. E essa história que falar da canja do tambu tinha também, naquela época na minha casa tinha, entende? Meu pai reunia os amigos e desde pequeno, pastor resposta, para mim, filho, foi uma coisa assim, muito boa, porque eu vim de família de músico, né? Meu pai tocava cavaco, tocava banjo, entende? Meu tio tocava violão 7 cordas, entende? Então na minha casa sempre teve música, sempre teve música. Então não sei se eu estou falando alguma coisa que eu estou cobrando demais, né? Porque era isso, nós vivíamos isso, cara, sabe? Todo sábado a gente vivia isso, o pessoal reunia, era uma maravilha. Instrumento, a gente pegava daquelas... Vocês não sei se vão lembrar, mas o TC deve lembrar, alguém mais velho aqui deve lembrar. Vinha aquelas caixas de sabão de barra, entende? O que a gente fazia? Cortava os extremos mais grossos daquela caixa, entende? A gente fazia o instrumento de manhã para tocar já depois do almoço, entendeu? Encorava-se, pregava, retalhava a pele do boi, entende? Deixava ela secar um pouquinho no sol, já tirava uns 10, 15, 20 minutos, dava uma passada de pouco sebo,
para dar uma lubrificada, porque a pele ela tem que criar elasticidade, entende? E deixava lá, filho, até... Na hora era só você pegar, sentar, pôr no vão da perna e... Estava feito o instrumento, entendeu? Então, não sei se eu estou falando porque eu vivi isso, né? Na minha casa, né? Eu vim de família, eu sou de família de músico, entende? Eu sou de família de músico. Até falei para você contando, né? Você não teve, então, uma vivência com outras, assim, entre outras histórias? Como outras histórias? A história Ah. do Batuque, e eu também participei da história do teu pai. Você entende? Então, quando a gente ouve falar do Batuque, a gente esquece de muita pessoa que fez parte também. Ah, não, isso eu não citei, mas eu sei. Seu Sebastião de Almeida, de Tinho Prisco, Xambô, uma série de gente, filha, que eu não citei aqui. Não citei. Uhum. Exatamente. Eu estava contando o pessoal, quando eu cheguei aqui, da sopa, lembra? Que cada vez era numa casa, né? Que a gente ia na casa das pessoas, a gente participar, tudo. Meu pai era um batuqueiro, meus tios. Você deve se conhecer. Mas você está falando isso antes de mim, não é? Antes do meu pai? É isso que você está falando? Eu não nasci antes do seu pai. Então. Eu estou falando que eu participei Ah, sim. do pai. Aham. Você entende? Só que eu não vi. Mas essa coisa que você falar que a festa era feita onde? A gente Era. ia lá no quintal de casa, não era festa, era o batuque que a gente nunca parou de fazer. Que acontecia dentro você sabe isso, né? Mas eu não Ia na casa eu, da nossa vida. eu não tenho lembrança disso, porque os instrumentos ficavam na minha casa, como é que existia essa festa? Ah, então vocês tinham instrumento também? E o instrumento que rodava para casa de todo mundo. Ah, sim. Aham. Ah, sim. Então, só que eu quero dizer assim que eu acho válido tudo o trabalho, tudo, só que quando a gente também fala da história, a gente também, muita gente é protagonista daquela história. Mas é isso que eu acho gozado, porque se a festa acontecia na sua casa, vocês tinham os instrumentos, e por que não dessa integração? Por que não houve essa integração? Deveria ter, né? Essa integração. Não tinha. Então a coisa era separadamente. Você faz a sua e eu faço a minha. É bem isso que eu estou entendendo. Não, né? Então não tinha aquela integração. Diz daquela época que a polícia levava o instrumento embora. Que a polícia levou o instrumento do meu pai 2 vezes. Ah, bom. Entendeu? Exato. O que você me diz daquela festa que foi feita no São Benedito? Eu sei. E chegou os cavaleiros. Você soube da época que chegou os cavaleiros, com as réplicas, aqueles cavalos. O pessoal já ia tudo dando no pé. Aí o sargento, o capitão lá, né? Chegou, falou pro pessoal voltar, que eles estavam passando de região a região, né? Entende? Que eles queriam ver o batuque, eles tinham ouvido falar do batuque de Rio Claro, né? Entende? Sempre usar todo tipo de força. Ou demoniza, ou criminaliza, bota a polícia. Sempre foi essa coisa. Então, eu acho que esse problema que a gente vive, ele está para além da questão do batuque, porque ele acontece na nossa vida em todos os níveis. Em todos os níveis, que a né? gente vive. Eu acho que aí que está a questão que a gente tem que focar. Entendeu? De falar para a integração do batuque. Não, a gente tem que cantar hip hop com os moleques também. Exatamente. Sabe? A gente tem que romper essas barreiras nossas, para a gente poder pensar em integração. Exato. O problema da gente vai muito para além da questão do tambor. Entendeu? Por exemplo, a gente estava falando de registro de memória que a gente não tem, sabe? Nossas crianças nascem educadas pelas memórias que a TV Globo põe pra gente. Por exemplo, sabe? Nós somos violentamente colonizados o tempo todo para ser aquilo que eles querem. E não que a gente é. Se manter Né? calado. Para acreditar nas mentiras que eles transformam em verdade na nossa cabeça. Entendeu? Sabe? Por exemplo, a menina sentada aqui, como é o nome dela? A Kiss. Kizzy. A Kizzy está usando um torso na cabeça, tem um garoto assim,
Afro, né? Afro, exatamente. É. Por exemplo, coisa que a igreja não vai aceitar, porque isso não é bom para eles. Então tem um monte de instrumentos que desconstroem a nossa identidade. São sutis, viu? Exato. Não, eu sei. Eu sei. Quem amaldiçoou o tambor, nem é preto e nem é da macumba, não é, é nego que acha que nós somos pactuados com capeta. Qualquer coisa, né? Exato. Entendeu? Que fala que Deus concorda com isso, que eu diga de você uma coisa que não é verdadeira. Se eu estou falando em nome de Deus, eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu falo, mas que tem uns negros que socam o pau em todo mundo como se o Deus fosse propriedade deles. Exato. Então tem um monte de treta que a gente tem que conversar que está para além do tambor, sabe? Que envolve todos nós, sabe? Tudo bem que a gente está na peleja para tentar ver, eu boto um torso, eu uso o cabelo do jeito que eu quero, etc e tal. Mas o problema está muito para além de mim, sabe? Um problema que a gente vive nesse país aqui, sabe assim, que foram milhões arrancados da África para ser trazido aqui. Para chegar a milhões vivos aqui, milhões morreram nessa travessia. Na travessia, né? A gente não faz ideia do que foi isso. E não se fala mais nisso, nós ficamos aqui dando um jeitinho, não, porque o tambor, nós estamos unidos ou não estamos. Pô, a gente tem uma treta que é de todos nós que a gente tem que falar dela. Quando a gente passou aqui em 1974, o grupo Teatro Evolução nasceu em Campinas. Eu sou um dos fundadores do grupo de teatro Evolução, entendeu? Trabalhou na construção do movimento negro no Brasil, sabe? Pra gente falar dessas coisas. Então quando eu falo, sabe? Te falei... Cadê o Ivan? Das antigas aqui. Calixto. Entendeu? Eu ia até contar a história do Camisa Verde, assim, que teve um episódio lá que sobrou umas pancadarias, ele tava. Entendeu? A gente estava dentro da escola de samba do Camisa Verde, sabe? Para preservar aquilo lá como um território de preto, um lugar que a gente não pode perder. Já não temos nada, vai perder o... É o que tem, né? É. Tá entendendo? O movimento negro nunca ficou pé ali, entendeu? Então essa queixa do movimento, imagina a minha, porque se ele andou, meu rolê, vocês não fazem ideia que tamanho que é e quanto tempo que eu estou andando. Tá me entendendo? Falamos disso, né? Sabe? Você vai no Camisa Verde, naquela época seu Inocêncio estava vivo, depois Tobias deixou o Rastafari, que eu pesava na cabeça dele. Tinha seu cabelo quieto, rapaz, que fica, né? Sabe? O rastro, o dreadão dessa vida. Morreu com o dread, o Tobias. O Tobias, né? Entendeu? Tobias do Camisa Verde. Exato. Entendeu? Como o seu Nenê da Vila Matilde, que eram os espaços, eram as duas escolas. A gente montou o cursinho, tinha a cooperativa de alimentos, sabe assim, entendeu? Cursinho. Pode falar de toda essa negada que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar. De Elo Santos, vocês já ouviram falar. Do Henrique Cunha Júnior, vocês já ouviram falar. Do pai dele, sabe? Do Correia Leite. Todo mundo do movimento negro, sabe assim, entendeu? Olha aí pra ele, entendeu? Sabe? Isso começa a fazer diferença, começa a me reconhecer nele. Fala, pô, esse cara aparece comigo. Você está me entendendo? E quando ele carrega essa bandeira, ele se impõe como sujeito, com direitos, onde ele passa. Porque quando a gente vai deixando, entregando, sabe, na mão de Deus, mano, a gente se ferra, mesmo. A gente não muda essa parada. Entendeu? A gente não muda. E nós temos que mudar, mano. Tocar tambor, mano, né? Do diabo, então, e você toca essa Bíblia de quem que é? Quem que escreveu essa Bíblia? Que faz isso com o povo, mano? Exato. Toma dinheiro de todo mundo. Quem é que escreveu? A mão de quem que escreveu aquilo? Vai falar que foi a mão de Deus? Não foi. Aí... Numa boa... Não, não vou entrar em questão com você, mas sei lá, né? Porque... Eu não quero ser extremo. Não, eu sei, mas... Mas nós estamos falando de extremidade. Eu sei, não, né? Estamos falando de extremidades, cara, entendeu? É o que gera isso. Porque se a gente não olhar para isso, nós nunca vamos entender por que a gente não se junta, cara. Por que tem duas escolas de samba no mesmo espaço? Nós não vamos entender. Isso aí é o jogo do colonizador. Eles educam a gente para pensar do jeito que eles querem. A gente tem que desconstruir essa parada, descolonizar. Mas tem que dizer, né? Descolonizar. E para falar descolonizar, véio, a gente vai ter que socar o pau em tudo. Não pode ficar com dó de nada, porque senão a gente vai querer ficar botando band-aid na vida. Sabe, o cara levou um tiro no peito, tem que fazer uma cirurgia profunda, mano. Botar um band-aid e mandar para cá, o cara vai morrer, mano. Não adianta, não conserta. Entendeu, meu filho? Todo o respeito. Sabe? Não, eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou entendendo. Que a treta vai muito além do que a gente discute, tá me entendendo? Sabe? A gente discute isso aqui, você tá me entendendo? Mas que escola que nossos filhos vão estudar?
quem que administra a educação? Quem que desenha o modelo de educação? Está falando da lei 10.639, 11.000, e aonde que ela funciona mesmo? Quem que vai falar disso? Está falando de memória, você está me dizendo? Quando o moleque pegar um tablet, o que ele vai ver? Está a nossa informação lá, está a sua foto, está a foto do Tambu? Não, ele vai ver as coisas que eu fui no Facebook e os outros empurram na As outras paradas lá, né? Tá ligado? Quem que está com a câmera na mão? Não somos nós, mas nós estamos dando do quê, cara? Nem do nosso tambor, mano, porque nós largamos até o nosso tambor. Todas as escolas de samba, vocês me digam assim, sabe? Das grandes capitais, está na mão de quem? Todas. Não salva uma, né? Entendeu? Não é mais nossa. Não estou falando disso, cara. Cadê o nosso poder? Nós queremos, sabe? Sou do movimento que discute terra no Brasil. Quarta-feira nós estamos descendo para socorrer as comunidades lá de Goiás, do maior território quilombola do Brasil, comunidade dos Calungas. A comunidade dos Calungas tem 56, o território dos Calungas tem 56 comunidades. Somados, dá 285 mil hectares. Que tamanho que tem Rio Claro? Sabe quantos Rio Claro cabe dentro do território, ou quantas Campinas? Imagino. O bagulho é ficar grande. Tá me entendendo? Imagino. Ali é treta, ali morre porque todo mundo quer tomar terra, tá ligado? Sabe? Faz parte de uma rede que a gente criou também. É tudo sequência, sabe? Estou falando de quando a gente vinha aqui falando disso e perere. A gente não parou de andar falando disso, sabe? Entendeu? A gente se apropriou de tecnologia. A gente não precisa da câmera do outro. Não precisa dele para editar o vídeo. Não precisa da Google para transmitir. Sabe? Você está me entendendo? Né? A gente pode sim discutir a coisa numa outra dimensão. Porque essa dimensão, entendeu? Não estou querendo minimizar, sabe? A gente foca no Tambu, foca no clube dali que não está aqui, a oficina que está no... Sabe? É uma realidade nossa que nos angustia. Mas isso é reflexo de uma situação que ela é nacional, ela é internacional. Internacional, né? né? É diferente daqui, sabendo? Onde eu já passei, todo lugar que eu já fui, Colômbia, Equador, Costa Rica, Bolívia, Uruguai, a negada está vivendo essa mesma situação, com pequenas diferenças, entendeu? Falei do Uruguai, vai chegar lá, toca candombe, o candombe manda, a negada pega o tambor, todo mundo, indistintamente, é candombe, hein? Mas o Uruguai é pequenininho, né? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, 1,5 milhão está fora. Então a cidade é a cidade que acho que é que menos cresce no nosso lado, aqui é o Uruguai, porque muita gente vai embora. Então, lá o tambor é o tempo todo, candombe, sabe? É lindo, é muito forte, entendeu? Mas, no geral, a gente vive uma vida ajeitadinha, no mundo branco, silenciosa, tímida, com medo do castigo, com medo da polícia, com medo do quê? Entendeu? E obedientes e fazendo aquilo que eles querem que a gente faça. A gente trabalha para eles, a gente escuta a comunicação, é ele que faz, a educação dos nossos filhos é isso que... Não. A gente tem que falar de um monte de coisa aí para tentar mudar isso. Entendeu? Acho legal quando você diz assim, né? Você pastor falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode vir aqui ensinar o tambor. Ufa, mano. Vou falar pro seu pastor que ele é o mais legal que eu já conheci, mano. Mas isso eu já falei para ele, não falei para você? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Ninguém aconselha assim, né? Não é bom, hein, Malvina? E não estou falei falando pro Daniel também. Da religião. Estou falando da estrutura. Não, eu estou falando, filho. Mas o que eu falo para você... Que está tomando a política lá no governo, que está botando, sabe, você entendeu? Traficante evangélico. Vou te contar uma história do Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal. Me contou uma amiga nossa, que ela é cineasta, está estudando cinema em Cuba, entendeu? E ela foi numa festa, convidada para ir numa festa, num baile funk no Vidigal, no morro. Aí sobe lá, muita gente, 5 mil pessoas jovens, todos modelos, as meninas totalmente erotizadas, aquelas shotinhas, aquelas danças, sabe? Um lugar muito grande, um galpão muito grande, assim, que cabe 5 mil, 8 mil pessoas dentro.
e sobe um morro, muito nego armado, feira de droga, de todo tipo de droga que você quiser, sabe? Entendeu? Som, parede de som, aquele som violento, todo mundo dançando. É uma energia muito doida. Exato. Né? É bonito ver, sabe? Você vê a força que tem o troço. Entendeu? Aí de repente, para tudo. Os caras armados no palco, pessoal, a gente vai parar aqui 10 minutos que o pastor vai falar, tá ligado? Então assim, existe, não estou questionando a fé de ninguém, estou discutindo uma instituição financeira perversa, capitalista pra caramba, que faz negociações que eu vou te falar pra você, velho. Entendeu? Faz uma negociação que é pesada. Bom, mas nosso problema é outro, não é exatamente isso. Nós somos vítimas disso também. Entendeu? Porque com exceção daquele lá que eu chamo de Kid Boiadeiro, entendeu? Então, como que chama ele? Kid Boiadeiro. É poderoso também, que disputa o poder com os negros. Um desses aí, aquele que... Mano, o nego... Vamos falar, mano, aquele nego lá, aquele nego é raso, velho, não é boa. Tudo bem, vamos falar assim, ele também manda lá, também disputa o poder do troço. Tá entendendo? Porque fora dali, mano, nós não temos mais nada pra dizer que nós mandamos alguma coisa, tá ligado? Isso preocupa, isso deve nos preocupar. Entendo muito, assim, a sua angústia, entendo a sua afirmação, tá entendendo? Mas, na velocidade que esse sistema está eliminando os nossos jovens, a gente também vai ter que ser mais acirrado na nossa luta. E se para isso a gente precisar buscar nossas identidades, porque a África também é diversa. Exato. Entendeu? Eu acho que é legal a gente pensar em acelerar nosso processo para poder encarar a parada, assim, entendeu? Porque veja bem assim, se eu perguntar aqui, eu acho que ninguém mais tem notícia. O que aconteceu com aqueles policiais que deram 111 tiros num veículo que tinha 5 pretinhos que morreram todos furados de bala? O que aconteceu com eles? Alguém sabe? Ninguém sabe, né? Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada, meu. Dá no abafo, né? Quando a gente tenta salvar uns, os caras não vêm. Dá no abafo. A gente sabe, lógico, pô. Entende? Então, eu acho que a gente tem questões para a gente avaliar. O que está acontecendo? Por que é assim? Entendeu? Então, me desculpa a minha alongada. De repente, assim, o meu... Eu acho que a nossa reflexão ela tem que ser profunda. Né? Porque se a gente pega no detalhe desse couro, esse couro aqui é de bode, ou é de boi, do que ele é, né? Antílope, vai discutir por causa do couro. A é... qualidade do couro. O som, né? O som é o som, né? A gente não vai mudar nada. O som é o som. Não tiver algum foco, entendeu? Agora Tem que eu acho ter, que né? a questão da identidade e o tambor, eu faço questão de onde vou. Esse tambor nem é meu, eu peguei um para não vir sem. Passei na casa do Neander lá, os meninos tinham os tambores, eu falei, dá um tambor meio desafinadão, eu falei, mas simbolicamente é um tambor, entendeu? Eu acho que se eu procurar na minha bolsa, que ele vai embora, talvez eu tenha até uma semente de baobá. Eu gostaria de deixar aqui, eu planto, eu crio baobás, distribuo nessa rede, o baobá é nosso símbolo. Já plantei muitos baobá em todo lugar que eu já fui. Todo mundo conhece o baobá? Teve uma lutinha lá em Bacena. Uma árvore africana, poderosa, que é uma entidade sagrada. Entendeu? Eu vou te falar disso, para a gente pensar na nossa identidade, tá me entendendo? Porque nós somos os primeiros a chegar nesse planeta, sabe? Entendeu? E não dá para entender que a nossa realidade seja essa, sabe? Não dá para se conformar com isso também. Eu acho que a gente tem muito que lutar. E para isso a gente tem que olhar para as coisas que tem que ser olhada. Porque a gente pega muito naquela cara. Ah não, seu nariz é muito largo. Você é preto demais. Tem essas coisas, né? Chegou a passar tem essas coisas. Não, né? Era mais legal. Olha o que fizeram com a nossa cabeça. É processo de branqueamento, e isso não para, sabe? Então, quando eu vejo um neguitinho assim, mano, isso aqui é uma conquista, sabe? Uma conquista muito grande, porque a gente começa a
se reconhecer, me reconheço como aquilo que eu fui feito, aquilo que eu sou, aquilo que eu vim para ser, Exato. sabe? Eu não tenho que ficar tentando ser o outro, me fantasiando, me mascarando de Gasparzinho, fantasminha camarada, para caber no negócio. Tem Esse que- lugar não cabe em nós não temos que caber. Tem que Nosso conhecer a identidade da gente, né, Estava cara? discutindo aí outro dia, É que é a verdade. com um grupo de mulheres, a gente tem, que lá na Casa de Cultura Tainã, se reúne muito coletivos de mulheres negras, né? Tem agora, assim, recentemente, estava um coletivo que chama As Aliadas, entendeu? E entrei em umas conversas assim, na hora do almoço, e eu estava falando do discurso daquela atriz, cantora que ganhou um Grammy, a Viola Davis. Vocês viram? E aí ela fez um discurso falando sobre a conquista dela daquele prêmio, tipo um Oscar da música, né? E ela falou um discurso, a atividade no abano antes que o fogo se apague. Aqui hoje o fogo vai aquecer aqui, mano, porque esse papo vai aquecer a chapa, mano. É. Esse papo aquece a chapa, tá ligado? É. Porque aqui a gente tá falando de luta pra caramba. E pode tocar o tambor que nós toca também assim, porque a chapa tem que esquentar. A Viola Chapa tem Davis que ser falou uma quente, coisa, né? Entendeu? A Viola Davis falou uma coisa assim que eu fiquei refletindo. Foi um discurso bonito e que pareceu... Pode trazer o tambor, mano, porque assim ele lembra que ele precisa ser aquele calor da mão, né? E aí, ela disse assim, uma frase de uma pessoa que imagino que foi uma mulher negra, escravizada, e alguma coisa, que falou, olha, eu vejo uma linha de um lugar fantástico, muito bonito, perere, mas só vejo pessoas brancas lá e eu não consigo atravessar essa linha, entendeu? Né? Então ela segue o discurso dela, dizendo que assim, que falta a diferença, o que difere a mulher negra da mulher branca, sabe assim, a falta de oportunidades, são as oportunidades que não tem para um e outro, entendeu? Concordo com isso, entendeu? Só que eu fico pensando, por que a linha que ela está olhando, que é o desafio, que a cobiça dela é a linha onde estão os brancos, sabe? Por exemplo, eu falei, tem outras linhas que a gente pode olhar. No carnaval desse ano, foi um carnaval que teve algumas situações e um evento foi muito diferente, entendeu? Por exemplo, a minha filha, ela tem uma grife chamada Baobá, minha filha com a Dida, que é filha de Rio Claro, entendeu? Que eu falei da minha relação com o Rio Claro, é porque me casei com uma pessoa daqui, né? E tive uma filha, que é Tencadara, que mora no Rio hoje, e tem uma grife chamada Baobá. Vive essa roupa que está usando, assim, parece os tecidos que ela usa, que usa tecidos africanos para fazer roupas. E ela que vestiu a Elza Soares para desfilar na Ilua Badmin. Então, a Elza Soares desceu de uma maneira bastante africanizada, entendeu? A Mangueira veio com aquela iaô de cabeça raspada que eu achei o máximo. O Salgueiro veio com aquele... Você está me entendendo? Foi show, né? Então eu acho que tem uma linha que é nossa, que a gente fica olhando a linha do outro, sabe, entendeu? Você está me entendendo? Você vê que a sutileza, o discurso da Viola Davis foi bacana, mas ela está apontando uma linha. O que tem naquela linha? Quem são as pessoas que estão lá? Por que eu quero estar lá? Está me entendendo? Você vê como inocentemente a colonização nos leva a ter o sonho do outro? Eu quero estar com o meu povo, que é isso que você está falando, que eu quero estar com o meu povo, quero estar tocando tambor. Exatamente. Você falou, tá me entendendo? Ah, mas tinha mais tambor, porque você também fazia tambor. Tem nego batuca em todo canto. Velho. Exatamente. Vai inventar tambor em qualquer lugar, vai batucar no que tiver, em todo canto. Vai acontecer. Isso somos nós, cara, nós somos isso. Agora, quando a gente abandona o tambor, a gente abandona a nossa essência. Isso que preocupa, isso que aconteceu. Entendeu? E veja que tudo que está relacionado com a nossa cultura, com a nossa identidade, por exemplo, você chega na Europa hoje, vai ver muita gente jogando capoeira, todos brancos, não existe mais mestre. Se virar o esporte olímpico, não tem negro mais dentro da capoeira. Tomaram para eles. Você está me entendendo? Não vou dizer que foi na maldade, que tomou na maldade, vou dizer Não. que foi até generoso. Lógico. Do outro, da intenção Exatamente. do outro. Você está me entendendo? Porque eu reconheço o nosso descuido com o que é nosso.
Nós, isso, vamos tocar tambor. Começa aí a tocar. Aí demorou, aí já deu um toque. Vamos lá. Pega lá, vai, Malvino. Você vai. Vamos lá, vai lá. Pois é, mano. Você Eu? mas tá valendo. Vai lá. Entendeu? Né? Tem escola dentro de casa, né, Lívia? Não, a experiência africana, bicho, tem generosidade. Eu falo de baobá. Baobá dá fruto e dá sombra pra todo mundo, mano. Ele não escolhe ninguém, entendeu? Só que essa generosidade tá na gente, entendeu? A gente carrega isso, sabe? A gente carrega essa generosidade. O outro lado, velho, fez coisas que, assim, não são tão generosas. E faz. O tempo todo, entendeu? Fiquei doido também com o Milton Gonçalves nesses dias aí por conta do Oscar. A fala dele foi uma fala, assim, que... totalmente infeliz. Ele disse assim, não vejo racismo na academia do Oscar. Acho que provavelmente se não teve artistas negros premiados, é porque não tinha indicados, é porque não tínhamos atores negros bons. É a primeira vez. Pô, mano. Você viu aquela fala dele? Não, que tem ele dó. faz cena das mulheres, né? Às vezes, Essa é que ela não beija ele na boca, ele acha que ô TC, Estou na Globo para ganhar um dinheirinho. Ele não está lá para conquistar aquilo, tomar aquilo para nós, não derrubar aquilo. Não, ele está lá para ganhar o dinheirinho dele, sabe assim, entendeu? Então, veja vocês, que o nosso problema é extremamente grave. e você vê como é que é o negócio, cortando, pegando a sua fala aí. Você vê, toda essa coisa que eu falei, que meu pai toca cavaquinho, tocava, né, porque ele é falecido. Meu tio, violão. Eu até tentei, entendeu? Ir para alguma coisa de harmonia. Mas a minha coisa foi sempre voltada para o tambor. Então, se eu pego uma coisa para fazer, eu fiquei na frente da bateria, acho que 15 anos, mas 15 anos ali. Então eu quero passar o que eu aprendi. Tocar tambor. Mas é que é aquela coisa, cara, os caras têm que ter comprometimento. Agora, de repente, você larga de um afazer seu e você vem, não, vou lá porque hoje não aparece ninguém. Não, mas aí nós temos que tentar compreender o que acontece. É. Assim. É complicado, né? Não, Né? reclamar do efeito, Né? as causas. demandas também. Existem outras demandas. Que nem nós temos uma juventude que ela a gente está preservando do genocídio. Você vê, nós temos uma bateria de escola de samba, os adolescentes estão lá na bateria. O menino aqui está com um evento maravilhoso. Ele está chamando a juventude para formação. Você entende? Nós vamos receber nossos companheiros em outros lugares. Quem tem para contribuir vai estar chegando aqui nesse espaço. Estão todos convidados, viu, gente? Todos convidados para estar aqui participando. Eu vou fazer a comida. Pessoal, eu queria dar um toque, assim, que a gente está tratando de um tema que nós vara a noite aqui. É. O tambor tá ali e na outra vez não tocou. Vamos dar uma Vamos tocadinha, porque tocar o lá. tambor deixa o tambor falar. O que eu falo, viu? O que eu falo, Que nem às vezes eu ouço falar que faz 50 anos que o tambor morreu em Rio Claro. Porque 50 anos, né, Chico? O tambor no trabalho que foi feito no decorrer desse período não foi válido. Porque foi considerado como não existente. Você vê quanta coisa, quanta luta da mulher negra dentro dessa cidade racista. Né? Tudo que as conquistas a gente teve, a gente Muito conseguiu. legal essa história das mulheres negras de apresentar o tambor. mas viu, TC? O tambor não morreu, o tambor nunca morre. Concorda? O tambor tá aí, filho. Os tambores nunca se calaram. Nunca mesmo, não adianta falar que Não se fala. Agora precisa sim, de filho. uma forma ou de outra a gente. Ter um pessoal interessado na integração da coisa. Ah, não, o tambor tá aí, se você tocar. Então vamos tocar um tambor, né? Vamos ali. Vamos cantar uma coisa aqui, ó. Só pra gente, acho que, iniciar o tambor, que é uma coisa que a gente canta em todo lugar que a gente vai, é isso, que é assim. Ei, Maracaê, na boca do peixe a gente tem muito que aprender. Ei, Maracaê, na boca do peixe a gente tem muito que aprender.
estamos juntos, gente. Eu acho que o processo é difícil, mas a gente tem que ser persistente, perseverar e compreender. O que importa é a gente compreender todo esse processo aí, tudo certo. Senão o nego vai pensar que a gente não compreende que um garotinho que foi tocar ali, o fato dele ser branco, isso pra gente faz alguma diferença. Não faz, nunca fez pra nós. Você entendeu? Agora eu quero que os garotos negros também tenham esse mesmo direito nas outras coisas que ele achar que pode lhe pertencer. Que aí fica junto todo mundo, porque a gente quer arrumar o mundo, a gente não quer piorar. A gente sabe que não é isso. Esse garotinho vai ter muito mais chance de vida do que o outro, de atividade. Está me entendendo? E isso é uma preocupação de todos nós, não só de nós negros. Olha com meu patrão figurino, eu
canto pra me alegrar. Morena, vai morena, morena, vai morena. Não foi marola pra canoa não virar. Não foi marola pra canoa não virar. Eu saí da minha casa, esqueci do meu paia. Eu saí da minha casa, esqueci do meu paia. Eu não canto pra exibir, eu canto pra me alegrar. Eu não canto pra exibir, eu canto pra me alegrar. Morena, vai morena, morena, vai morena. Não faz marola pra canoa no rio, não faz marola pra canoa no rio. Eu saí da minha casa, esqueci do meu pai. Eu saí da minha casa, esqueci do meu pai.
bombar tá aqui pra fazer o gosto seu. O meu barco já afundou, mas bomba ainda não morreu. Meu bem foi morar no mato, de todo amigo seu, um bando de tangará, falando a mesma língua seu. O meu barco já afundou, Até